João 12. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: Deixa, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel! E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais. Eis aí vai o mundo após ele. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: Foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: Não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhes Jesus:
Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. E, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou, dizendo: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Queridos espectadores, vamos fazer agora um estudo a respeito dessa palavra que nós ouvimos do capítulo 12 de João. Nós vemos aqui, querido, o Senhor Jesus, ele voltando para Betânia, indo para a casa daquela família que ele amava, aquela família que ele tinha passado por uma experiência tremenda quando ele ressuscitou Lázaro. E ele então, João descreve que ele foi para essa visita em Betânia quando ele estava a caminho de Jerusalém, no firme propósito de estar promovendo a entrega dele aos homens que ia fazer a crucificação. O Senhor Jesus já estava nesse caminho. E João diz que era 6 dias da Páscoa quando ele foi passar por esse momento ali em Betânia. Isso significa que ele estava a 3 dias do dia que ele seria condenado e crucificado. E o Senhor Jesus sabia disso, que ele já estava na iminência desse momento. Né? Que ele já estava indo para a entrega, para a consumação de todo o ministério e a consumação de tudo aquilo que Deus tinha para a vida dos homens. Né? No juízo de Deus para a vida dos homens. Tudo já estava sendo concluído. E o Senhor Jesus então foi para um jantar de despedida para aquelas pessoas que ele amava. Né? E nesse jantar de despedida, diz a palavra, que ele estava sentado junto com Lázaro, aquele que tinha sido morto por 4 dias, né? Que o Senhor Jesus tinha ressuscitado. Marta servia, e Maria, naquela posição de adoração. Maria sempre demonstrando um gesto de adoração. Maria então se coloca num gesto extravagante, ela rompe toda aquela reunião, né, singela que estava ali com a presença do Senhor Jesus, sentado na mesa, junto com Lázaro, Marta servindo, aquela reunião familiar. De repente, Maria rompe essa situação da familiaridade, daquele relacionamento, e coloca o Senhor Jesus no lugar que ele é. Senhor, Senhor Jesus, coloca ele no lugar do senhorio, e Maria então faz o gesto de adoração, aquele gesto lindo, da qual ela rompe com todas as barreiras e faz um gesto extravagante, derramando aquele perfume caríssimo, que corresponde ao salário de um ano, como Lázaro ali, ele demonstrou, Lázaro considerou aquele dinheiro um dinheiro
absurdo de 300 dinheiro, que isso corresponderia ao salário de um ano de um trabalhador naquela época. Era o valor do dinheiro daquele bálsamo que Maria rompeu e aquele vaso de alabastro, cobrindo o Senhor com perfume, enchendo de aroma aquela sala, e em prantos de adoração, enxugando os cabelos, as lágrimas, molhando os pés do Senhor Jesus, enxugando com os cabelos, o gesto de adoração, enxugando os pés do Senhor Jesus, né, com os seus cabelos. Querido, e todas as vezes que nós fazemos um gesto extravagante para o Senhor Jesus de adoração, seja na igreja, seja na nossa vida, né, da devoção que nós temos, do amor que nós temos ao nosso Deus, né, de nós desvencilharmos de todo o padrão que a sociedade nos exige, de nós sermos certinhos, né, regrados ali. E quando você extrapola essa condição e faz um gesto de amor ao nosso Deus, faz um gesto de amor ao Senhor Jesus, né, extravagante, isso sempre vai levar ao juízo das pessoas, né? Isso porque incomoda as pessoas, como aconteceu de incomodar Judas, que estava ali naquela reunião. Mas Judas tinha um coração importante que nós entendemos, porque Judas tinha um coração que aqui foi revelado, que quando ele recriminou a Maria de estar fazendo aquele desperdício de dinheiro, como ele considerou, Judas considerou um desperdício de dinheiro que poderia ser dado aos pobres. Só que João relata que esse desperdício, na verdade, queridos, não era em função dos pensando nos pobres ou no valor daquele unguento. Na realidade, Judas estava pensando no dinheiro que ia faltar, que poderia faltar, né, na bolsa na qual ele roubava. Olha só que revelação interessante aqui que nós temos, que João descreve, que Judas tomou aquela atitude, ele considerou, né, o desperdício daquele perfume. Judas fez isso não pela questão de dar aos pobres, mas porque ele roubava da bolsa. Então era do conhecimento, tanto do Senhor Jesus, como dos apóstolos, dos discípulos, de que Judas tinha esse hábito de meter a mão no caixa das doações, dos caixas de ofertas que se ofereciam no ministério do Senhor Jesus. E aqui, queridos, é muito importante para nós, porque isso acontece no nosso trabalho, isso acontece na nossa convivência com aqueles que lidam com o dinheiro, aqueles que trabalham com o tesouro, né? Que trabalham ali na tesouraria, manipulando o tesouro que é colocado no gasofilácio de todas as igrejas, né? E aqui, queridos, o Senhor Jesus não promoveu escândalo disso, e nem os discípulos dele promoveram escândalo. Sabe por quê? Dentro dos evangelhos, dentro da palavra de Deus, não existe nenhuma preocupação com relação ao dinheiro. O dinheiro tem um Deus, querido, que chama Mamon, né? Jesus já falou, não dá para servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao Deus do Mamon. Então, nós vemos aqui que tanto os discípulos como o Senhor Jesus, eles não estavam preocupados com aquele gesto, aquele hábito mal direcionado de Judas, de estar roubando das bolsas, como aqui João descreve, que ele era ladrão, e que tinha a bolsa e tirava o que era lançado das bolsas. Isso aqui, João descreve a respeito de Judas. Essa atitude de Judas, querido, é um erro que a palavra de Deus diz que um abismo forma outro abismo. Quando você entra no caminho do erro, esse caminho do erro é como uma bola de neve. Ela vai crescendo. Ele vai crescendo até se transformar um volume grande, uma pedra muito grande. Foi o que aconteceu com a vida de Judas. Ele começou como um ladrão de bolsa do dinheiro do ministério do Senhor Jesus. E isso gerou a ele a situação de se tornar o traidor. Porque depois ele é descrito como o traidor. Aquele que, João descreve aqui, chamando ele daquele que é ladrão, que roubava a bolsa. Mas depois ele vai ser descrito como aquele que havia de trair. Compreende? O traidor. Então,
É essa conotação que nós temos que entender. O que o mundo das trevas convive, como o mundo das trevas, convive com a luz, que é o Senhor Jesus. Né? Há uma convivência dentro da igreja, do relacionamento da vida do crente, há um relacionamento daqueles que seguem a luz verdadeira do Senhor Jesus, aqueles que é chamado de trigo, né? E no meio desses existe o joio, aqueles que foi semeado pelo inimigo, que foi colocado pelo inimigo também ali no meio da congregação e que convive. Só que as atitudes são diferentes. Mas a atitude de um servo de Deus, querido, nunca é de apontamento, nunca é de colocar o dedão de acusação. Ao contrário daquele que roubava da bolsa ao ladrão, mas tinha o dedo apontador, como ele fez com a Maria. Ele já apontou o dedo. Olha, que desperdício de dinheiro. Né? Por que não dá esse dinheiro aos pobres? Esse é o dedo da semente maligna do inferno que convive com aqueles que estão da presença de Deus, aqueles que estão adorando a Deus. Então, essa posição, essa situação que nós vivemos no nosso dia a dia, é essa convivência. Mas isso no diz respeito é uma situação interessante, querido, porque o gesto de Maria foi independente, não estava preocupado com quem estava do lado dela. Ela não estava preocupada qual era o pensamento que as pessoas e qual era o juízo que as pessoas teriam dela. O que ela fez foi adorar o Senhor Jesus. O que ela fez, essa posição dela foi de adorar, de colocar o pronto dela diante do Senhor Jesus. E a resposta do Senhor Jesus foi em defesa dela. Deixa! Ele repreendeu, ele se posicionou em defesa dela. Esse lugar, esse é o melhor lugar que nós temos que nos colocar, queridos. Esse é o melhor lugar que nós temos que nos colocar. O lugar de Maria, o lugar de adoradora do Senhor Jesus. De nós desvencilharmos de tudo aquilo que nós temos, do valor que nós temos, e depositar aos pés do Senhor Jesus. Né? Numa condição de adoração, de um gesto de que Ele é o nosso Senhor, um gesto de que nós nos prostramos diante dele. E aí, o Senhor Jesus toma em defesa dela e disse, deixai-a. E coloca uma coisa interessante. Ele diz, deixai-a, porque esse unguento, esse perfume que foi colocado sobre ele, ele considerou aquilo como uma unção para a sepultura, como se o corpo dele sendo ungido para ele ir para a sepultura, para ele ser a unção para a sepultura. Um homem cheio de vida, cheio de energia, né? Que estava trazendo ali a cura para todos, de repente dando a palavra de que ele ia para a sepultura, e ele recebendo aquele perfume nessa condição. E ele há um impacto para todas as pessoas. Né? Ali há uma mistura da alegria, da segurança de estar num jantar com o Senhor Jesus, mas ao mesmo tempo há aquela sensação daquela palavra anunciadora do tempo, do período que ele já está despedindo, dele já está saindo do meio deles, dele está indo para a sepultura. Isso foi essa convivência que impactou os discípulos, a casa de Lázaro, toda aquela situação, queridos. E dentro dessa mistura da insegurança daquele momento, da tristeza em saber que o Senhor Jesus já anunciava a partida dele, a entrega dele, que ele seria entregue na mão, né, dos homens e que seria crucificado, que ele ressuscitaria no terceiro dia, ele anunciando aquilo, deixando ali todos os discípulos naquele momento de incerteza, naquela situação que estavam vivendo, mas ao mesmo tempo seguindo ele, né, e vivenciando tudo aquilo que nós vamos ver agora nesse capítulo 12, porque quando o Senhor saiu dali, o Senhor Jesus, né, foi na direção de Jerusalém. E logo depois desse jantar, ele foi na direção de Jerusalém. E a multidão, todas aquelas pessoas, querido, que tinham visto a ressurreição de Lázaro e que anunciava a ressurreição de Lázaro em Jerusalém, anunciava que esse que ressuscitou Lázaro estava vindo para Jerusalém.
E aí uma grande multidão foi recepcionar o Senhor Jesus com ramos, né? Foram aclamar o Senhor Jesus com ramos. E a palavra diz que o Senhor Jesus, então, recebendo essa multidão, né? E aquela multidão que vinha porque, na presença do Senhor Jesus, e vinha porque souberam que estava na casa de Lázaro e que estavam indo para Jerusalém. E os fariseus, vendo aquela multidão que seguia, ficaram ali intrigados com aquilo, e eles então resolveram, nós temos a revelação de João agora, que eles resolveram matar Lázaro. Olha, o momento em que o Senhor Jesus vivia junto com aquela família que ele amava, os discípulos, a situação em que estava sendo gerada, querido. A ressurreição de Lázaro, a aclamação do que o Senhor Jesus estava diante da população. Os fariseus, né, a igreja daquela época, queriam eliminar também Lázaro. Eles não estavam satisfeitos simplesmente em matar o Senhor Jesus. Eles resolveram matar Lázaro também. Porque Lázaro, a presença de Lázaro, o homem que tinha sido morto e agora vivia, era um testemunho da presença do Senhor Jesus na vida dos homens. Queridos, eu quero dar uma notícia para você. Porque nesse mesmo instante que nós vemos aqui essa sensação de insegurança, essa sensação de incerteza, né? Que os apóstolos, os seguidores do Senhor Jesus estavam vivendo diante da fragilidade, do anúncio que o Senhor Jesus demonstrava que ele teria que ir para a sepultura, né? E as notícias que os fariseus tinham, né? O olhar de ódio sobre aqueles que seguiam o Senhor Jesus. Queridos, assim é o mundo com relação àqueles que seguem o Senhor Jesus ainda hoje. Ainda assim é o mundo, né? O olhar que quer destruir, quer matar, não que quer matar de uma forma literal, na expressão de uma vida na carne, mas eles querem matar a fé de um seguidor do Senhor Jesus. Eles querem matar a ascensão, eles querem matar a influência, eles querem matar a capacidade de gerar frutos daqueles que seguem o Senhor Jesus. Há uma luta, queridos. Há uma luta. É uma guerra. É um momento que você, dentro da fragilidade, né, da fé, porque a fé não ostenta poder econômico, a fé não ostenta bens materiais, a fé não ostenta aquisição de poder econômico, de empregado, de empresas, que você se vale pelo que você tem, entendeu? A fé, querido, é um tesouro incorruptível de uma semente que está colocada no seu coração. Ela não se corrompe, é uma semente, em 1 Pedro diz que é uma semente incorruptível, que é lançada no nosso coração, pela palavra de Deus. Então, ela é espiritual. O Senhor Jesus disse, a palavra que eu vos falo é espírito e vida. Então, ela é espiritual, ela não é palpável, ela não é sentida pelas emoções, ela é guardada, ela é segura dentro de um coração. Então, nós temos que aprender a andar nessa dimensão, numa fé espiritual, não pela força da carne, pelo poderio de governo, pelo poderio de exércitos, na qual a antiga aliança foi estabelecida, mas na nova aliança, querido, o exército que se dispõe a servir a um crente, a um filho da luz, a um filho espiritual de Deus, né? Do Pai do Espírito, daquele que anda na luz seguindo o Senhor Jesus, é exército de anjos. Não está visível aos olhos. A força e o poderio não está na dimensão da carne. A palavra diz que aquele que se sentir fraco, esse é forte. Então, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É nessa condição que nós aprendemos aqui que o Senhor Jesus está demonstrando. É como se fosse um sinal de fraqueza diante dos homens. Ele estava indo para a sepultura, Lázaro sendo ameaçado de morte pela religião, pelas igrejas, porque ele representava o testemunho da presença de Deus na vida dos homens. Essa é a fraqueza de ameaça, é a fraqueza na qual
o Evangelho muitas vezes se coloca diante da perseguição, diante da ingerência, do poder que o mundo tem sobre a fragilidade da fé que está no coração do homem. Querido, é esse cuidado que nós temos que ter, o entendimento desse valor. Para nós buscarmos o valor da fé, não estabelecido conforme o poder aquisitivo na qual se estipula uma igreja de paredes e de prédio suntuoso. Não, querido. Não é pela visão de um templo suntuoso, grande, de paredes, não, querido. Não é isso. Porque o templo que o Senhor Jesus veio fazer é no nosso coração. E é um coração contrito e humilde que o Senhor Deus diz que Ele habita. Né? Lá em Isaías diz, olha, o sublime, eu sou Deus, o sublime, o poderoso, que habita nos céus, e no coração humilde e contrito. É isso, querido. Então, há uma fragilidade disso. E é essa condição frágil que nós vemos aqui o Senhor Jesus a caminho de Jerusalém. E para mostrar essa fragilidade, querido, ele, para demonstrar isso conforme a palavra de Deus diz, ele subiu em cima de um jumentinho e para ser aclamado entre os homens. Porque aqui ele cumpriu com aquilo que a palavra de Deus diz, que a palavra do profeta dizia, não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. O Senhor Jesus cumpria a palavra. Os apóstolos, quando viram isso, dentro de todo aquele quadro, os apóstolos não entenderam nada. Os apóstolos não estavam entendendo porque o Senhor Jesus disse que ele seria, o corpo dele estava sendo ungido para a sepultura. De repente ele sobe no jumentinho, embora os homens aclamando ele ali com ramos, né? Todos os homens ali aclamando ele, e ele sobe no jumentinho andando, e os apóstolos não sabiam o que significava aquilo. E os apóstolos João só foi entender isso depois que Jesus ressuscitou, que ele, conhecedor da palavra, ele começou a entender o que tinha acontecido, depois que eles meditaram a respeito disso. Então eles viram que o Senhor Jesus estava cumprindo com aquilo que os profetas anunciavam a respeito da vida deles. Porque até então eles não estavam entendendo nada ali. E é essa condição, muitas vezes, querido, que nós seguimos o Senhor Jesus. Por isso que nós temos que entender qual é a misericórdia que nosso Deus tem com as pessoas, né? Com aqueles que estão anunciando a palavra de Deus, aqueles que estão pregando a palavra. Porque existem várias idades de filhos espirituais. Tem pessoas que estão preparadas para ouvir alguns tipos de mensagem, outras não. Porque muitos seguem sem saber, né? Vão pela luz, que é o Senhor Jesus, vão por entender a luz, mas não tem a revelação plena, da plenitude, do significado do que representa o Senhor Jesus sobre a vida dos homens. Por isso que o Senhor Jesus nos chama a atenção, para nós não escandalizarmos os pequeninos. Nós temos o cautela de nós andarmos de dia e não escandalizarmos. E é a respeito disso que o Senhor Jesus vai tratar agora. É a respeito dessa posição que dessa posição que é demonstrada para nós sabermos qual é o lugar que nós estamos e que representa as pessoas que seguem ele, porque nesse momento, querido, que ele estava entrando em Jerusalém sobre a jumentinha, sendo aclamado, no meio daquele povo existiam os gregos, né? E os gregos que estavam indo também a Jerusalém para fazer adoração, eles foram até o Senhor Jesus e falaram com Felipe, que era de Betsaida, para anunciar eles até ao Senhor Jesus. E olha, queridos, quando os gregos chegaram para o Senhor Jesus para ter esse encontro, querido, ter essa reunião com o Senhor Jesus, eu quero dizer a vocês uma coisa. Aqui, querido, se deixa revelar a palavra. Eu estava conversando com o meu pastor a respeito dessa palavra, do entendimento dessa palavra, da visitação dos gregos com o Senhor Jesus. E o entendimento, querido, que nós temos disso é que quando os gregos foram visitar o Senhor Jesus, na realidade, ali o que representa isso é a visitação da cultura grega. O que representa a cultura grega para a sociedade? A cultura grega representa, querida, a mitologia,
o Deus homem, adorado pelos homens. A cultura grega representa a presença do homem que é adorado pelos outros. E esse é o cuidado que a igreja do Senhor Jesus tem que ter. Porque, assim como os gregos abordaram o Senhor Jesus no sentido de fazer com que o Senhor, quando eles abordaram o Senhor Jesus, na realidade eles queriam levar o Senhor Jesus para a Grécia. Eles queriam fazer um convite para que o Senhor Jesus se transformasse numa das mitologias da Grécia, se transformasse em um dos mitos, né, de adoração, de figura de adoração do homem, né, para que o homem carne seja enaltecido diante dos outros homens. E, felizmente, o Senhor Jesus não aceitou esse convite. Pelo contrário, a resposta que o Senhor Jesus deu a essa condição foi a mesma resposta que ele deu para o diabo quando ele foi tentado no deserto, quando ele fez o jejum. Porque quando o diabo anunciou a ele, olha, eu te dou todos os reinos desse mundo. Ali, queridos, não eram demônios, os gregos representavam a figura do demônio, representavam a condição carnal do homem, a postura do homem, da cultura humana, do intelecto humano, de ser endeusado, do Deus racional, do Deus intelectual, compreendo, do eu, né? Da figura da expressão do eu, né? do eu interior, do homem racional, do intelecto do homem. É essa glória que estava sendo levada para o Senhor Jesus. Porque nós vimos no deserto o diabo querer levar a glória dos reinos desse mundo, do poder de governar homens. Aqui, querido, não é isso. Aqui não era questão da adoração financeira, da adoração da glória do mundo, não. Era do mundo de cultura, de raciocínio, de intelecto, de uma cultura de mitologia, de raciocínio e de deuses, de homens interiores, de formação do eu interior Deus, compreende? É essa representação na qual os gregos abordaram o Senhor Jesus, para trazer o Senhor Jesus para essa situação. E aqui, queridos, o Senhor Jesus dá aquilo que o homem, a igreja do Senhor Jesus tem que entender. Que a nossa posição não é essa posição de nós termos a palavra incorruptível, que é semente incorruptível. O que significa incorruptível, querido? O Senhor Jesus falou, olha, não busque os tesouros desse mundo, que a traça come e que a ferrugem destrói. Porque os tesouros desse mundo é perecível. Ele está falando a respeito daquilo que é incorruptível. A palavra de Deus é incorruptível, ela é eterna, querido. E essa semente aqui, nós somos estabelecidos nessa semente incorruptível. Por isso que o Senhor Jesus trouxe para ali naquele momento, falou, olha, eis que chegou o momento, né? Porque quando o mundo veio trazer para o Senhor Jesus a proposta do eu interior, Jesus falou, chegou o meu momento. Chegou o meu momento. E importa, ele diz, é chegada a minha hora para que o Filho do Homem seja glorificado. Na verdade, em verdade, eu vos digo que se um grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E a quem nesse mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Qual foi a resposta que o Senhor Jesus deu para essa questão da cultura grega, querido? O Senhor Jesus mostrou que, olha, é preciso que você morra, querido. É preciso que o eu morra. Não que seja exaltado. Esse eu, né, que a cultura grega queria trazer, o Senhor Jesus falou, tem que morrer. Esse eu tem que morrer para que a glória de Deus seja manifesta. É preciso, querido, que nós entendamos isso. Porque muitos estão incorrendo com esse erro. Muitos estão indo para esse caminho de mentira que o mundo está trazendo. E esse mover, querido, não é do diabo. Esse mover é do raciocínio humano, é do homem carnal, é do intelecto humano que quer sobrepor a verdade de Deus. Então, não é o inimigo espiritual, né, dos anjos demoníacos que estão nisso.
Aqui é o raciocínio humano que está aqui, que está querendo sobrepor a verdade do Senhor Jesus. E ele diz, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver ali, estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Olha, o que o Senhor Jesus está dizendo? Que se nós queremos segui-lo, querido, para que o Pai, nosso Deus Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, venha a nos honrar, o fato de nós seguirmos, nós temos que fazer e seguir o Senhor Jesus. Nós temos que fazer seguir o Senhor Jesus. E seguir o Senhor Jesus significa, querido, que o seu eu tem que morrer. Quem tem que governar o seu coração é o Senhor Jesus. A tua palavra, o seu raciocínio tem que ser estabelecido não conforme o seu intelecto, mas conforme o que a palavra de Deus diz a respeito de verdade, a respeito de nossas vidas. Né? A palavra não é estabelecida pelo raciocínio humano, né? E lá em Jeremias diz que o coração do homem é enganoso, ele é corrupto e enganoso, quem o conhecerá? Então, não é nessa linha de raciocínio humano que nós temos que nos estabelecer, é naquilo que a palavra de Deus diz de verdade. E o Senhor Jesus, nesse momento, querido, que ele fala da entrega, da semente de trigo que tem que morrer para que dê muito fruto. E assim é a nossa vida. Nós temos que servir. O Senhor Jesus nos dá o convite para nós servirmos, para nós também sermos servos. E nós também seguirmos Ele. E isso significa, querido, que a semente de trigo tem que morrer. O que é isso? Para nós gerarmos fruto em Deus. Para nós gerarmos fruto no senhorio do reino de Deus em nossas vidas. O nosso eu tem que morrer. Ele não tem que sobrepor a vontade de Deus. Quem tem que reinar em nosso coração é o Senhor Jesus. Mas nesse momento, querido, que o Senhor Jesus, ele propõe isso para nós. E mais do que nunca, ele sentiu na alma dele essa hora essa hora em que ele teria que, a semente tinha que ser sepultada. Na hora que ele sentiu na pele dele, que aquela palavra que ele dizia, quem ama a vida, perdê-la-á. Então ele, de um gesto natural, querido. Por isso que é importante nós entendermos. Porque se o Senhor Jesus passou por isso, nós também vamos passar. Nós também vamos passar. Nesse gesto de nós perdermos a vida, nós perdemos o eu e entregarmos o Senhor Jesus. Na hora que esse eu racional, dono de toda a verdade, que nós achamos que somos, entendeu? Quando nós depositamos no altar de Deus, o Senhor Jesus, ele dá uma orientação para nós, querido. Porque nessa hora, ele desabafa. Como minha alma está perturbada. Essa perturbação significa tristeza, querido. Significa angústia, depressão. O Senhor Jesus se deprimiu nessa hora. Ele falou, como minha alma está perturbada. Que direi eu? Que direi eu? Pai, salva-me dessa hora, mas para isso é que eu vim para essa hora. Ele diz, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e outra vez glorificarei. Querido, esse lugar que é importante que nós entendamos. Né? Nesse momento que nós fazemos essa entrega, quando nós depositamos na mão do nosso Deus a nossa vida, quando nós depositamos na mão do nosso Deus a perda dos nossos desejos da nossa carne, quando nós depositamos a Deus o nosso sonho, a nossa vida financeira, o nosso trabalho, o nosso ministério, quando nós colocamos para Deus, olha, queremos ser teu servo, Senhor. Quando nós deixamos de dirigir a nossa vida e pedimos para que o Senhor Jesus, nosso Deus, mediante a palavra dele, faça com que nós sejamos dirigidos. Esse momento é de entrega, querido. A dor, isso não se faz né, na exaltação da carne, isso se faz na depressão da carne, isso se faz na diminuição do desejo da carne. Então, isso geme, isso dá dor, não é fácil. O Senhor Jesus diz que a porta é estreita, o caminho é apertado. Né? É essa perda que nós temos que ter. Mas Ele nos dá garantia. Que direi eu? Né? O que eu vou dizer? Pai, salva-me nessa hora. Se nós temos essa chamada, querido. Nós temos a chamada para aquilo que Ele diz, se alguém me serve, siga-me.
Se nós temos a chamada para seguir, ele diz, onde eu estiver, ali estará também. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então, é esse lugar onde nós vamos esperar em Deus. Foi isso que Jesus ensinou para nós aqui. Por isso que ele diz, Pai, o que eu posso dizer? Ele diz, eu vim para essa hora, Pai, glorifica o teu nome. Ele adorando a Deus. Então, qual é o nosso lugar? Quando nós estivermos passando por esse aperto, querido. Esse lugar onde a carne apela, chora, geme, diante da perda que nós temos que ter para que o Senhor Jesus seja glorificado em nossa vida. Nós temos que glorificar o Pai. Por quê, querido? A resposta é imediata. O Senhor Jesus diz, o Pai honrará. E a resposta, assim como Deus deu a resposta para o Senhor Jesus, eu já glorificarei, eu já glorifiquei e o glorificarei. Essa é a honra que o Pai tem para aqueles que servem o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus diz, onde eu estiver, meu servo estará comigo. É um lugar de bênção, querido. Você perdeu, né, na condição da carne, mas você ganha na condição espiritual. Você ganha na palavra de Deus. Você ganha na posição com Deus. É esse lugar que o Senhor Jesus quer de nós. Ele não quer que você seja, querido, na proposta da mitologia grega, na proposta de você ser endeusado pelos homens. Não. O que o Senhor Jesus propõe para nós, querido, é que nós nos diminuímos diante dos homens, que nossa carne seja diminuída diante dessa situação, para que a glória de Deus seja maior em nossa vida, para que o Pai seja glorificado, para que o Pai seja exaltado em nossa vida. Onde estiver o Senhor Jesus, nós possamos estar com Ele. É isso, é essa chamada. Entendeu? Na hora que os gregos vieram, que veio a cultura humana, do raciocínio humano, o Senhor Jesus deu essa demonstração de vitória sobre essa circunstância. Assim como ele foi vitorioso no deserto, quando o diabo propôs para ele as glórias desse mundo. E o Senhor Jesus mandou, para trás de mim, Satanás. Arrela-te de mim, Satanás. É assim, querido, que o Senhor Jesus posiciona no intelecto humano. Não, ele, nesse lugar, ele não desqualificou os gregos, mas ele colocou que o reino dele não era o mesmo que a cultura grega pudesse propor. Queridos, e ali então, quando o Senhor Jesus falou, olha, essa voz que vocês ouviram, eu já glorifiquei e glorificarei, o Senhor Jesus falou, essa voz não foi para mim, foi para vocês. Essa voz não foi por amor a mim, mas por amor a vós. Né? Porque o juízo do mundo agora já está sobre a vida dos homens. O príncipe do mundo já está julgado. Ele diz, olha, já será expulso o príncipe do mundo. Porque quando nós nos colocamos nesse lugar, querido, que o Senhor Jesus nos coloca, que a carne, ela vai ser disciplinada, ela vai ser perda, né? A nossa posição de carne, de autoridade sobre nossas vidas, vai ser perda. E quando nós posicionamos nesse lugar, querido, o príncipe desse mundo está expulso da tua vida. É esse lugar que Deus quer nos colocar. Nós podemos considerar, por isso que Jesus falou, aquele que perder a sua vida, ganhará. Mas aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. Por quê, querido? O Senhor Jesus explica aqui. Porque quando você perde essa condição de carne e você coloca o Senhor Jesus no senhorio da tua vida, né? Que você perde a questão das vontades da carne, mas você se estabelece nessa verdade que é Jesus. E esse lugar, como eu disse, é um lugar de dor, de gemido. Né? Como o Senhor Jesus diz aqui, ora, agora a minha alma está perturbada. E assim é a nossa colocação. Mas só que esse lugar, querida, é de vitória. Porque o Senhor Jesus diz, agora será expulso o príncipe desse mundo. O diabo não tem poder sobre nossas vidas, querido. Quem vai ser o governo da tua vida é o Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra. São miríades de anjos, exércitos poderosos de anjos, que vão estar militando a favor daqueles que temem a Deus. Essa é a verdade que nós nos estabelecemos aqui, queridos. Nós estabelecemos, não na questão do poderio
da carne, poderio econômico, poderio da ostentação econômica. Não. O poder que está em nós está dentro do coração, de um coração humilde e contrito, um coração temente a Deus, que busca essa verdade. E o Senhor Jesus, nesse momento, ele diz, ele fala o que representa isso, porque ele diz, ó, eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Porque é esse o significado da vitória que o Senhor Jesus tem sobre a vida, sobre o príncipe desse mundo, querido. Sobre o diabo, sobre a acusação do inferno, sobre o perdão do nosso pecado. É quando o Senhor Jesus, pela cruz, da cruz do Calvário, ele foi levantado da terra, ele foi pregado numa cruz. Os pés dele já não estavam mais pisando na terra, estava no madeiro os pés dele. Ele foi colocado ali como propiciação. E ele diz, esse momento, querido, é de vitória para nossas vidas. Esse momento é a glória de Deus sobre as nossas vidas, porque isso significa perdão de pecado, isso significa a nossa religação com Deus, nossa dívida que nós tínhamos com Deus, com relação à convivência má de nossas vidas, dos erros que nós fizemos. A cruz significa, quando o Senhor Jesus foi levantado ali, no madeiro que ele diz, ele trouxe essa vitória, ele nos trouxe a ligação com Deus, porque ali ele diz, eu atrairei a todos a mim. Você já não é mais dono de você. Quem é teu Deus agora? Quem é você agora? É Cristo em você. Agora, quem está em você é o Senhor Jesus. A mão de Deus está sobre a tua vida, querido. Por isso que o Senhor Jesus diz, eu atrairei muitos a mim. Todos estão com Ele. Então, querido, na realidade, enquanto nós vivemos nessa condição da carne, nossa vida está em Jesus. A nossa carne está crucificada em Jesus. Esse é o chamado, querido. Esse chamado que o Senhor Jesus nos dá. Esse é o entendimento que Ele nos dá para nós vivermos a vitória do Senhor Jesus na vida. E aí, querido, quando o Senhor Jesus deu essa palavra a respeito da morte dele, como ele morreria na cruz, os fariseus estavam preocupados com isso, né? E eles chegaram para Jesus e confrontaram ele. Pô, mas por que você está falando isso? Nós temos ouvido que o Cristo, né, que seria ungido, a lei diz que ele estaria conosco. Por que você fala que vai? Né? Por que você diz que convém um homem seja levantado? Quem é esse filho do homem? Os religiosos confrontavam o Senhor Jesus na questão da fé, porque eles não tinham. Agora nós vamos entender por que esse confronto. Porque o Senhor Jesus diz, a resposta que o Senhor Jesus deu, querido, foi essa. A luz está convosco, mas vai ser por pouco tempo que a luz vai estar convosco. Andai enquanto tende a luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai a luz. Enquanto tende a luz, crede na luz, para que sejais filho da luz. Mas essas coisas o Senhor Jesus falou para eles, mas eles não entendiam. E a palavra diz, essas coisas disse Jesus, retirando-se, escondeu deles. Sabe por quê, querido? O Senhor Jesus deu essa palavra para eles, olha, enquanto você estiver na luz, se você não tiver a luz, você vai ficar nas trevas, você não vai entender onde é que estavam. Porque esse lugar é que eles encontravam. Eles não entendiam. Eles estavam confrontando o Senhor Jesus da lei, só que eles não entendiam a lei. Eles não tinham a compreensão da revelação da lei para eles, da palavra para eles. Eles não tinham. E o Senhor Jesus, ele diz, né, por que estava acontecendo isso? Porque existe uma palavra, queridos, profética, para dois tipos de pessoas que seguem a palavra. Existem dois tipos de pessoas que seguem essa palavra. É esse ensino que o Senhor Jesus diz no final do capítulo 12 de João. Desses dois tipos. Existe um tipo que lê, mas é cego, não consegue enxergar, porque Deus escondeu para eles. Né? São os religiosos que não conseguem entender, porque eles querem servir a Deus, não conforme a vontade de Deus, mas conforme o coração deles. E a palavra de Isaías diz que cegou-lhes os olhos, né, para que endureça os corações, a fim de que não vejam com os olhos e não compreendam com a oração e se convertam e os curem. Então, existe aqueles que têm a palavra na mão, né, que têm a palavra de Deus na mão, que têm a Bíblia na mão, mas não conseguem entender essa palavra, não conseguem enxergar, são cegos, querido. Por isso o Senhor Jesus disse que nós temos que ter cuidado e nós não sermos guiados por guias cegos, porque eles não têm a revelação.
Eles não têm o conhecimento. Eles olham a palavra no contexto, né, histórico, no contexto simplesmente do que a palavra diz como letra. Né? Eles não têm essa revelação da palavra, que a palavra de Deus, o Senhor Jesus diz que ele era o que ele diz o que ele era antes, o que ele é hoje e o que ele é eternamente. Ele é o mesmo. Né? Então não tem contexto histórico aqui, querido. A revelação de Jesus em nossa vida é sempre presente. Por isso que ele é o Emanuel, Deus presente. Ele é Deus conosco presente. Ele não está no contexto. Lógico que existe a história, mas na revelação daquilo que a palavra de Deus diz, a nossa vida, a nosso respeito, a nossa salvação, é um contexto atual, querido, presente. Entendeu? E é isso que Jesus está tentando mostrar, que desses tipos, existem dois tipos, que nós vamos ter nesse final do capítulo. Aqueles que têm o coração endurecido, têm os olhos cegos para não poder entender e que não pode se converter e não pode ser curados. Entendeu? Agora, o Senhor Jesus diz que também que muitos creram no Senhor Jesus. Ele diz que muitos principais creram no Senhor Jesus. Só que, por causa dos fariseus, por causa daqueles que religiosos que têm a palavra, eles não se entregaram ao Senhor Jesus. Eles não saíram da posição de ser discípulo do Senhor Jesus. Eles não seguiram. Eles creram. Mas, por temor aos fariseus, eles não seguiram o Senhor Jesus. E João explica isso porque diz o seguinte: porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Querido, existem dois tipos que eu quero dizer para vocês. Existem dois tipos de igreja. Existe a igreja de pessoas cegas, né, que busca a glória de homens e que não consegue se converter à verdade de Deus, à verdade do Senhor Jesus. Existem aquelas outras também, queridos, que amam a glória dos homens, que ficam se bajulando entre si, né, que ficam se um exaltando o outro, compreende? E não buscam a verdade do Senhor Jesus. É isso que Jesus está dizendo. Por quê? Amaram mais a glória dos homens, né? Porque preferiram agradar os homens, preferiram buscar os homens, do que realmente seguir essa palavra. Né? Até creram na palavra, até creram nela, mas não conseguiram entregar o coração para ela. Não conseguiram perder a vida para que o Senhor Jesus reinasse. Não conseguiram seguir o Senhor Jesus. Preferiram seguir homens, padrão religiosos, porque amavam mais os homens. Esse cuidado que nós temos que ter, querido. Esse entendimento nós temos que ter. Nossos olhos, querido, tem que estar no Senhor Jesus. Por isso que ele diz, ele completa isso. Quem crê em mim, isso é tremendo para nossas vidas. Porque essa verdade é que nos conduz ao caminho de salvação para que você possa seguir o Senhor Jesus. E onde o Senhor Jesus estiver, você está com Ele, querido. E que a glória de Deus possa ser manifesta na tua vida. Para que o Deus possa honrar a tua vida. E como é que você faz isso? O Senhor Jesus conclui esse capítulo 12, dando esse ensino para nós. Para nós não seguirmos esses homens. Né? Esses que se posicionam cegos, ou aqueles que posicionam amando mais os homens do que a Jesus. Então ele diz o seguinte: quem crê em mim, né? Quem crê em mim, mas não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz do mundo, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça, né? E não permaneça em trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem que o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o que há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu o mandamento sobre o que eu hei de dizer e sobre o que eu hei de falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai tenha dito. Querido, nós só temos um seguimento, nós só temos um caminho, nós só temos uma verdade para seguir. Nós temos que crer nessa palavra. E como o Senhor Jesus diz, como Ele diz, porque eu não tenho falado de mim, mas o Pai que me enviou. Querido, é esse lugar que nós temos que estar. Nós temos que
crê nesse mandamento. Ele diz esse mandamento, ele diz essa palavra, ele diz esse ensino, esse caminho é de eternidade. E nós temos que seguir ele. Como seguir ele? Obedecer essa palavra. Nós temos que seguir o caminho que o Senhor Jesus diz, como nós devemos nos postar, como nós devemos seguir ele, qual é o caminho, qual é a direção, o que nós temos que fazer com o nosso semelhante, o que nós temos que fazer com o meu irmão, o que eu tenho que fazer na minha casa, com minha esposa, com meus filhos, como eu tenho que glorificar Deus, como eu tenho que andar no meu trabalho, como eu devo me posicionar. Está tudo escrito, querido. A palavra de Deus já nos ensina todos os caminhos que nós temos que ter. O Senhor Jesus já deu toda a direção para a nossa vida, Ele deu todo o caminho para a nossa vida. O que nós temos que fazer não é seguir padrão religioso de homem, que estabelece doutrinas, né, que não são estabelecidas conforme a verdade de Deus. Né? Nós temos que seguir, querido, nós não temos que amar mais os homens do que a Deus. Nós não temos que amar mais a doutrina dos homens do que a palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós temos que conhecer. Crer, quem crê é aquele que conhece. Nós vamos crer naquele que conhece, aquele que tem intimidade com ele. É esse convite que o Senhor Jesus tem feito para nós. Por isso que nós temos que conhecer essa palavra. E é esse o convite que eu quero fazer para você, para que nós possamos seguir esse mandamento, que é de vida eterna. O Senhor Jesus diz, eu sei que o mandamento do meu Pai, o seu mandamento, o mandamento do meu Pai, é vida eterna. Né? Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. É isso que nós temos que ver. O que o Pai tem dito para nós? O que Ele diz para que nós possamos fazer e falar conforme Ele tem dito. É o convite que eu quero fazer para vocês. Amanhã nós vamos estar fazendo o estudo do capítulo 13 de João, se assim Deus nos permitir.